coisa fácil. Pelo contrário, temos que aceitar, com vontade ou não, que é uma grande responsabilidade que qualquer de nós assume para falar do Neto. E ainda na adolescência, ele mostrou-se uma pessoa completamente diferente das outras. Quem vai vos salvar não é Cristo, quem vai vos salvar sou eu. Temos que aceitar que esta pessoa é invulgar. De miúdo, começa a demarcar o caminho que ele tem que trilhar. Este é o Neto. Fundamentalmente, para mim, ele era um líder. Um líder tomado no sentido de que alguém que era capaz de ouvir várias opiniões, algumas diferentes daquela que ele expressava, mas que fazia síntese e apontava o caminho e a partir daí toda a gente seguia. Não falou na questão do livro. Neto enche-me mais a cabeça como homem, né? Como uma grande figura de libertação nacional angolana e não só. Né? Eu vejo o Neto no conjunto de personalidades tão importantes como Amílcar Cabral, Mondlane, e iria mais longe, fora mesmo do universo lusófono, não é? Pessoas empenhadas na libertação do ser humano como tal. Era coisa, para se compreender, tem que ter uma base política muito forte. E é por isso que estou a dizer, o bem do Agostinho Neto, uma coisa a reconhecer, é fazer um trabalho forte política. Esse trabalho resultou, deu um bom resultado. A segunda coisa que eu não me esqueço, me lembro sempre, é um estímulo verbal, mas que para mim me serviu moralmente, materialmente, me serviu como a força que me deu coragem de aguentar todos esses anos. O Neto dizia: Monimambo, avance, ande, porque se tu parares, todo o MPLA está no teus ombros, vai parar por causa de ti. Ande e avance. É um mundo de histórias, é a complexidade de um país, porque ele foi o pai da nação. Mas exatamente falar de Dr. Agostinho Neto é falar de liberdade, é falar de independência, falar de términos, de séculos de colonialismo e de escravidão. Falar de Agostinho Neto é relembrar as prisões de 1959, com os homens, por exemplo, do processo 50, e a prisão dele em 1960. 59 prenderam os homens do processo 50 e ele é preso em 1960. Né? Falar de Agostinho Neto é falar exatamente desta situação. Estas prisões foram a causa detonante que acabou por criar outras situações. E, portanto, isso foi o seu destaque. Era um homem, de facto, excepcional nesse aspecto. Para além de outras qualidades que ele tinha, mas aquela, de facto, era um homem destemido. Tive contactos pessoais mesmo, em que eu constatei esta qualidade. E portanto, ao longo de todo este período, mesmo quando fui transferido para essa vez, eu senti que, de facto, aquele homem tinha esta qualidade que a gente raramente encontra nas pessoas. E isto prevaleceu até o fim da sua vida. Quando chegou o momento em que os portugueses declararam a independência, houve manobras para desfazer o MPLA e depois criar as condições para que a independência fosse uma independência diferente daquela pela qual se lutava. E de facto foi uma coisa fantástica. Como
eu assisti a isto. Foi fantástico como, da noite para o dia, todos aqueles armazéns do MPLA que continham armas, munições, tinham alimentos, tudo isso foi transferido numa noite para o interior. Mas ali não havia uma lida com o camarada presidente Neto. Aliás, com o camarada Neto, porque nós, na altura, lá não usávamos o termo de camarada presidente. Presidente, sim. O camarada Neto. E então, não tínhamos aquela lida. Passei por Brazzaville, vou para Dolisie e entretanto, no ano seguinte, em abril de 68, obedecendo a ordem de todos para o interior, para reforçar a terceira região político-militar, há aquela transferência de parte de quadros para reforçar a terceira região, onde neste grupo foram transportados em 3 aviões russos, soviéticos, um avião que levava a coluna do Ferraz Bomboco, o avião que levou os alunos, os pioneiros, com seus professores, e o outro avião grosso de famílias. Naquela altura, o camarada presidente Agostinho Neto, portanto, que tinha acabado de ser preso em 60, fez uma grande campanha junto à Amnistia Internacional para que ele fosse considerado um prisioneiro do ano. Conseguiu-se, junto à Amnistia Internacional. E a partir daí, bom, nós todos fazíamos campanha para que o camarada presidente fosse solto. Em julho de 1962, estava eu a participar numa conferência da juventude, em nome da juventude do MPLA, em Oros, na Dinamarca, quando nós recebemos a notícia que o camarada presidente tinha conseguido fugir para Marrocos, mais a esposa, os filhos, e que nós então consagramos esse dia, né, essa sessão desta tarde, em Vivas, Angola, viva a libertação do doutor António Agostinho. Bem, nós já estávamos instalados em Leopoldville, é aí que ele nos contacta. Aproximação entre a nossa direção, não é, e o Che Guevara. Aí começa a nossa aliança com Cuba. Portanto, 65, por aí assim, 1965. Che Guevara chega com um grupo. Sim. Com um grupo. Nesse grupo está integrado o Moracén. E então ele queria fazer uma ação militar, um combate, quantos fossem necessários, tanto quanto fossem necessários. Che Guevara. E deveria então ganhar a fronteira com Cabinda. E nós, os guerrilheiros que já lá estavam, que já estávamos no interior, outros na fronteira, andávamos nisso, né? Porque a segunda região realmente uma luta que a gente não conseguiu levar até a profundidade como tanto pretendíamos. Tivemos grandes dificuldades, sim, na mobilização de Cabinda para estendermos as guerrilhas pelo interior. Então ele vai estar a seguir para a fronteira para ganhar o interior de Cabinda, mais ou menos na véspera, na antevéspera, 2, 3 dias antes, é chamado pelo seu governo, e ele arranca para depois voltar. E então ele queria realmente, ele saiu entusiasmadíssimo, ficou realmente deslumbrado conosco, né? Eu dizia que nos anos 50 e 40, o camarada presidente Dr. Antônio Agostinho, um malogrado amigo do Dr. Agostinho Neto, ele já é um poeta, já colaborou com o Estandarte, o Farolim, grande organização de massificação política. Isto quer dizer que, se nós formos ver um pouco o pensamento político de Agostinho Neto, ele apareceu desde 1947, a partir do Liceu Salvador Correia, depois de ter concluído o 7º ano. E ele não cruzou as mãos. Então, à tarde, havia sempre aquelas emissoras que passavam em Kikongo, que nós seguíamos sempre.
E a partir daí sabemos que há outro líder angolano que está no outro rio do Congo. E a partir daí sabemos que ele chamava isso, Dr. Antônio Agostinho Neto. Já ouvíamos também o hino do partido, do MPLA naquele tempo, antes do programa começar na rádio. Ficamos só os angolanos que sabiam que nós ainda estamos no jugo colonial, estamos a querer libertar o nosso país. Então, só nós que sabíamos que hora X temos que seguir na rádio a emissão do que vai passar no Congo, para poder saber mais ou menos, equilibrar mais ou menos a situação do país. A maioria dos angolanos lá que estiveram, os estudantes, sempre sabíamos que está quase a vinda da independência. E de facto, ele ia de problema em problema. E eu acho que em grande parte foi mesmo isso que o matou. Um homem que dedicou a sua vida a Angola. Morreu por Angola. Para Angola nasceu e por Angola morreu. Por Angola viveu e por Angola morreu. Foi extremamente trágico. Foi um colossal mal-entendido e foi também um golpe contra ele. Era o presidente do MPLA, era o presidente da República, era um irmão, era um amigo, era um conselheiro, era tudo para todos nós. Era uma figura humanista que enchia o ego de todos nós. Era um homem que era bastante sociável e até, às vezes, bastante divertido. Era um homem que sabia ser chefe, ser amigo, ser conselheiro, ser militante. Era um autêntico líder.